O filme de hoje é tão desconfortável quanto uma boa sessão com um daqueles psicanalistas que investigam a sua mente lá atrás para tentar entender por que você é tão infeliz, ou no caso do nosso protagonista, porque ele é obcecado por cavalos, quase a mesma coisa. Vocês lembram quando o Robin Williams fez o Matt Damon chorar? Ele coloca a mão no ombro dele e fala: "A culpa não é sua", e ele: "Eu sei". "A culpa não é sua", e ele: "Eu sei", ele: "A culpa não é sua", e ele finalmente chega no paciente, ele chora e eles se abraçam e uma linda amizade é formada. Pois é, não é isso aqui, é outra energia, completamente diferente. Que agonia de filme. Quem patroneou esta crítica foi mais uma vez o Vitor Pablo. Valeu, Vitor, e o novo Alô da Vez vai para o André Doria, que apresentou um guia desse filme para ele. André, um abraço. Essa crítica vai ser com spoilers moderados, nada demais, mas eu quero comentar algumas cenas, ok? Vamos lá? Vamos lá. Ecos. O filme retrata um psiquiatra que relutantemente aceita tratar um paciente perturbado que deixou 6 cavalos cegos. O filme é baseado na peça premiada do Peter Shafter, que é o roteirista, mas mesmo quando você é dono do material fonte, é complicado adaptar teatro para cinema. Aqui, por exemplo, há muitos monólogos disfarçados de diálogos. Nem tudo funciona aqui, mas é um texto que vai fundo em suas reflexões existenciais. O que é ser insano? Até onde vale a pena sentir certas coisas? Até onde vale a pena poder galopar? Qual é o preço da cura? Qual é o preço da normalidade? E o psiquiatra internaliza todo o processo com suas próprias frustrações, com diálogos sensacionais. Coerentes? Não sempre. Naturais? Não, mas sensacionais. O texto é muito bom, mas o filme brigou comigo várias vezes por causa de algumas escolhas visuais. A direção é do Sidney Lumet, que começou a carreira com a obra-prima que é 12 Homens e uma Sentença. Tem crítica no canal. Ele tem alguns filmaços no currículo, como Sérpico, Um Dia de Cão, Rede de Intrigas, Ecos. Não chega a estar no mesmo patamar, um pouco abaixo. O diretor parece desconfortável com o material, a maneira como ele trabalha alguns elementos mais carregados de simbologia que vem da peça numa atmosfera, num ambiente mais realista do cinema, parece um pouco truncada. E aqui falta uma identidade visual mais arrojada para essa atmosfera, para esse mundo. Eu fiquei comparando um pouco o paciente com Alex Delord, do filme Laranja Mecânica. Ele não é tão consciente, digamos assim, da crueldade dele, mas tem alguns paralelos ali também no jeito, da maneira como ele fala e tal. E eu comecei a imaginar esse filme dirigido pelo Kubrick ou algum outro diretor um pouco mais, sabe, um pouco mais de estilo. Eu gosto de algumas decisões dele aqui, como mostrar uma memória que ele tem da infância, acho que ele devia ter o quê? 8 anos. E é ele mesmo que interpreta a versão criança dele, e às vezes ele inclusive cortando muito para um ponto de vista, sempre um ângulo baixo. E as memórias são meio assim, né? Quando você lembra de algo da sua infância, é difícil você se ver como uma criança. Você acaba lembrando com a sua mente adulta. É mais ou menos o que ele cria aqui. Já a sequência dele, peladão com o cavalo... eu sei que é para ser propositalmente desconfortável, mas ainda assim me parece algo que pertence a outro filme, parece algo fora de lugar. E a decisão de mostrar ele cegando os cavalos, aí já é outra sequência na qual você já estava com antipatia do personagem pela maneira como ele reage com uma atriz, eu vou chegar nela, mas foi um erro absurdo, porque o filme não precisa daquilo. Você sabe o que o personagem fez, você passa o filme vendo como as pessoas reagiram àquilo e o peso que ficou, o motivo pelo qual ele está internado, e mostrar daquela maneira gera uma repulsa desnecessária que quebra o personagem. Antes, beleza, você sabia que ele tinha feito algo vil, algo terrível, mas você ainda estava engajado no processo de entender a mente. Uma vez que você vê aquilo dessa maneira, não tem volta para
pro personagem, então não há benefício algum para a narrativa, pelo contrário. O diretor é muito bom em retratar o pior do ser humano, e aqui ele desenvolve muito bem a influência dos sentimentos dos dois protagonistas. O Alan, que é o paciente, está doente, ele está sofrendo, ele está com dor. O filme faz questão de pontuar isso mais de uma vez, ele está com dor. E o Martin, que é o psiquiatra, também está sofrendo, mas por causa de sua própria apatia emocional, por causa de sua incapacidade de sentir certas coisas. Quanto mais ele investiga o garoto, quanto mais ele entende o garoto, mais inveja ele sente e maior fica o seu conflito, porque se ele curar esse garoto, se ele tirar a loucura desse garoto, será que a paixão vai junto? Eu me identifiquei um pouquinho com esse dilema, não que eu tenha nada em relação a cavalos, mas eu lembro de uma entrevista, acho que foi a Carrie Fisher, a princesa Leia, que falou de uma entrevista onde vários bipolares foram perguntados: se você pudesse ser curado amanhã você não é mais bipolar, você é normal, mas você nunca mais vai ter um episódio de hipomania. Acho que foi 70% ou 80% disseram que não aceitariam. Mas voltando para a dinâmica dos dois, eles têm um vai e vem acumulativo muito bom. A cada nova descoberta que o psiquiatra faz em relação ao paciente, há uma nova realização pessoal, então as cenas entre eles ficam extremamente carregadas. Há uma ótima construção de causa e efeito aqui, e o Richard Burton tá muito bem, ele consegue fazer esse material funcionar, ele quebra a quarta parede e fala olhando diretamente para sua alma. Você acaba virando o psicanalista e ele o paciente, e pensem num homem infeliz, cansadaço da vida, cheio de frustrações, cheio de autodesprezo, e as reflexões sobre as insatisfações da vida dele são mais interessantes que as do garoto. O filme é verborrágico para um Cachengas, fica cansativo sim, e não são apenas diálogos jogados, são diálogos muito carregados de possibilidades existenciais, então sim, cansa, mas ele consegue fazer funcionar. O Peter Firth faz um dos grandes malucos do cinema aqui, ele também interpretou esse personagem na peça. Ele se entrega totalmente à estranheza do texto, a cena dele na cama, é difícil descrever o que ele está fazendo, e ainda o pai ainda está vendo, enfim, é uma experiência. Também nos momentos menores, as hesitações dele na hora de dar certas respostas durante as sessões, parece mesmo que ele está apanhando da própria mente. E ele fica peladão, então se além de crueldade com animais, esse tipo de coisa te incomoda, ele fica peladão mais de uma vez, de frente. Aliás, uma curiosidade, o Daniel Radcliffe, que o Harry Potter, fez essa peça, acho que foi em 2007 ou 2008. Também fica peladão. Eu gostei da Jenny Agutter, ela é mó good vibes. A Joan Plowright faz a mãe dele, tá bem. Seria muito fácil culpá-la por todo o fanatismo religioso que ela passou pro filho. O marido, certamente, a culpa, mas ela tem uma cena muito boa onde ela rejeita essa coisa de ser tudo sempre a culpa dos pais, né? A culpa é sempre da mãe. E ela fala, por que meu filho é assim? Eu não sou assim. É uma cena, é a cena dela no filme. O Colin Blakely também tá forte aqui, muitas coisas no silêncio dele, e nos olhares e nas coisas que ele não diz. Ele, além de testemunhar o filho lá, fazendo altas coisas na cama, tem uma cena onde ele pega o filho num cinema, vendo um filme soft, né, pornográfico. Ele foi ao cinema assistir aquele filme, ele não sabia que o filho ia estar lá, então os dois estão lá num ponto de ônibus, assim, é um dos silêncios mais desconfortáveis de todos, e depois você vê claramente vergonha e também medo. É lá meio que ele vê que o filho tá em... Enfim, é um momento muito forte. A Eileen Atkins tem uma cena boa, mas ela é mais um dispositivo para o filme não depender tanto daquela coisa dele quebrar a quarta parede, cuspir todo aquele texto carregado que veio da peça diretamente para o público. Então muitas reflexões que ele faz, ele acaba falando para ela, que nem eu falei, em diálogos que nada mais são do que monólogos disfarçados. Tem também o Harry Andrews, que tá bem caricato. Echoes é um gosto adquirido. É bom, mas bem difícil de recomendar. É uma mistura de história investigativa com dinâmica paciente-médico, onde a sanidade mental é examinada passando pela busca da verdade com um texto carregado que aborda fanatismo religioso, repressão sexual, masoquismo, dor e infelicidade. É complexo, é um bom retrato da
psicanálise em prática, mesmo com alguns clichês. Nota 7.4. Vitor, obrigado mais uma vez. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.